Olá, professora, tudo bem? Como a senhora já sabe, meu nome é Mayara Oliveira de Lucena Duarte e esse webinar é destinado à análise química dos alimentos como nota complementar da atividade de número 11. Como foi solicitado pela professora Sueni, esse webinário ele tem como objetivo compilar os 3 artigos que foram vistos ao longo da disciplina e abordar os conteúdos que foram abordados ao longo da disciplina. Então, fiz aqui um resumo, né? É lógico que vai muito além desses 4 tópicos, mas eu quis sintetizar, porque são 10 minutos, então eu quis sintetizar mais ou menos aí o que eu achei relevante nos 3 artigos e dessa forma eu distribuí em 4 tópicos. Então, o que eu achei interessante nesses artigos e que eu achei que tem a ver com a disciplina de análise química dos alimentos. Primeiro, o que é bromatologia e, consequentemente, o que são análises bromatológicas, por que realizar análise bromatológica em alimentos, a importância da amostragem, qual é, e qual técnica utilizar na análise dos alimentos. Então, a bromatologia é uma ciência, né, como nós já sabemos ao longo como nós já estudamos, né, no caso a bromatologia, o bromo, né, alimentos, e etologia, ciência que estuda os alimentos, mas um dos artigos, me perdoe que eu acho que eu esqueci a referência aqui, mas Santos et al, vi aqui agora, que relata a bromatologia como uma ciência que permite conhecer, na verdade, as propriedades químicas e físico-químicas dos alimentos. Então, a princípio, os artigos eles têm como base a bromatologia, né, que é a ciência que estuda os alimentos. Cada um vai ter um foco específico. Um vai falar sobre a amostragem, o outro vai falar sobre as técnicas, o outro vai falar sobre análises físico-químicas em alimentos. Certo. Mas a pergunta é, por que realizar as análises bromatológicas em alimentos? Por que fazer essas análises? Então, a primeira coisa que eu destaco aqui nesse webinário é que o conhecimento ele é extremamente importante e ele é uma ferramenta útil, né, no que se refere ao controle de qualidade, como nós já falamos, a própria essência da bromatologia, que é saber a questão das propriedades físico-químicas para entender melhor até como elas funcionam no nosso organismo, e também sobre o controle de qualidade, a preocupação com as adulterações, com a questão do preparo, do armazenamento. Então, o conhecimento de como cada alimento ele se comporta também faz com que a gente consiga entender qual a melhor forma de armazenar, estocar, qual o tempo de validade. Então, tudo isso é importante na análise bromatológica. Ela não só fala qual tipo de alimento, qual tipo de substância tem ali, mas como tratar determinada alimento de acordo com seus componentes. E aliado ao controle de qualidade, né, nós temos o conhecimento das propriedades, do tempo, digamos assim, de degradação de cada propriedade dessa, a gente consegue fazer um controle de qualidade e, consequentemente, a gente tem uma alimentação mais adequada, né, porque à medida que a gente tem o conhecimento dessa qualidade nutricional nos alimentos, a gente também é essencial, né, para uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Então, o conhecimento ele é extremamente importante. Então, destaquei essas análises, tá certo? O motivo, né, de fazer as análises bromatológicas. Além do conhecimento, o conhecimento ele gera outras informações que, ao final, elas podem ser e são benéficas
né, na construção de uma alimentação equilibrada e adequada. Até também para ter legislações e cumprir o que manda as legislações, é necessário conhecer os elementos, as propriedades e tudo o que se refere a eles. Outra coisa muito importante que eu gostaria de destacar é a importância da amostragem, que para mim é uma coisa que mais me chama a atenção. Me chamou, né, porque eu não considerava tão relevante, não tinha, na verdade, considerava relevante, mas não tinha essa criteriosidade na questão da amostragem. Primeiro, coisa que eu gostaria de destacar aqui é a representatividade, porque quando a gente tem uma amostra adequada, ela nos garante uma representatividade. E a análise bromatológica, o que acontece com ela? Quando eu tenho uma boa representatividade, eu vou gerar resultados confiáveis sobre a composição do alimento de interesse. Então, ela é muito importante, como eu já disse, por este motivo, né? Quando nós temos uma representatividade adequada desse alimento, nós garantimos os resultados confiáveis das análises feitas com esses alimentos. Então, a amostragem ela é muito importante no processo de análise química dos alimentos, né? Então, todo o desenvolvimento dos procedimentos das análises precisam andar, né? Precisam ser executados de forma correta. Por isso existem os procedimentos. Nós vamos falar mais na frente sobre esses procedimentos. E é sobre isso agora que eu gostaria de comentar. Qual técnica utilizar na análise dos alimentos? Eu botei aí bem grande, depende. Então, por que depende? Como um dos artigos que a gente citou, acho que foi o último agora, sobre análise físico-química dos alimentos cárneos, cada alimento ele vai ter uma análise, uma técnica a utilizar diferente, né, das outras técnicas. Então, eu até citei nos artigos passados a volumetria de complexação, que servia para a identificação, acho que de cálcio em leite em pó, se não me engano. Mas a questão é que cada alimento ele vai necessitar de uma técnica adequada. Então, cabe ao analista, né, ao químico dos alimentos, prestar atenção. É lógico que isso é inerente, é impossível fazer uma análise avulsa, né? Então, existem aí os parâmetros, existem aí as normas, as legislações de cada alimento e elas precisam ser seguidas, porque houve um estudo para isso, né? É lógico que os autores, né, os pesquisadores, eles não vão colocar nada que vem apenas da cabeça deles. Houveram estudos e cada estudo desse vai depender do tipo de alimento utilizado. E, assim, só fazendo um resumo, né, porque a gente foi desde do que é a bromatologia, o porquê das análises bromatológicas, a importância das amostragens, qual técnica ser utilizada, isso tudo para garantir que o produto ele seja oferecido ao consumidor, esteja de acordo com os padrões legais, né, para cada tipo de produto, evitando assim fraudes, adulterações nas características do produto, né, sempre primando pela vida, pela manutenção da vida, né, de forma saudável e de forma ética, né, que as análises precisam ser em tudo o mais claro possível, né? As análises precisam ser organizadas. Então, gostaria de agradecer, né, professora, por esse espaço. Os artigos utilizados foram a amostragem, né, que foi para análise bromatológica, acho que foi o primeiro artigo, a importância das análises físico-químicas, né, na indústria de alimentos cárneos, e também a análise de cálcio em leite em pó. É justamente que foi a técnica que eu escolhi, que foi a volumetria de complexação. Tem sido
essa disciplina tem sido, como eu já venho comentado ao longo dos webinários, muito importante para mim. E eu acredito que agora esse webinário, né, que compilou todos esses 3 artigos, ele traz uma ligação muito importante com a disciplina. Então, eu tentei trazer artigos que tivessem a ver com a química dos alimentos e também mostrassem a importância que essa análise ela possui, que a ciência da agrometodologia ela possui. Né? Então, para mim foi um prazer, novamente, professora. Espero que esteja bem. Um forte abraço e fique com Deus.